Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia e Psicólogos. Você já se perguntou qual a diferença entre um psicopata, um narcisista e um sociopata? Como podemos identificar esses indivíduos em nosso convívio? É possível que estejamos cercados por eles sem sequer perceber? Pode até mesmo acontecer de sermos um deles sem termos consciência disso, você sabia? Estas pessoas estão presentes em nosso dia a dia, podem ser nossos chefes, colegas de trabalho ou até mesmo conhecidos. É exatamente por isso que vamos explorar agora as principais diferenças entre sociopatia, narcisismo e psicopatia. Prepare-se, pegue uma xícara de café, acomode-se bem e embarque comigo nessa jornada fascinante para desvendar os mistérios da mente humana. A fim de responder essas perguntas complexas, instigantes, precisamos ter em mente que há uma sobreposição considerável entre os termos psicopatia, narcisista e sociopata. Infelizmente, é comum encontrarmos pessoas utilizando esses termos de forma indiscriminada, muitas vezes sem terem o conhecimento aprofundado sobre o assunto. Vamos lá, existe uma diferença fundamental entre psicopatas, narcisistas e sociopatas. Uma dica valiosa que eu costumo mencionar sempre é a seguinte: todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Faz sentido para você? De fato, o narcisismo é caracterizado por uma falta de empatia. O narcisista tem uma visão grandiosa de si mesmo, busca constantemente validação das pessoas ao seu redor e apresenta uma postura e atitude arrogante. O narcisismo é um distúrbio relacionado à autoestima da pessoa e elas têm dificuldade em regular sua própria valorização pessoal. No entanto, quando o narcisista comete algo errado, ele sente uma dose significativa de culpa e vergonha. A gente conhece que a vergonha é uma emoção social, é uma emoção pública. A vergonha é uma emoção mais intensa para eles do que a culpa, pois estão preocupados com a forma como são percebidos pelos outros e possuem uma necessidade constante de aprovação social. Por esse motivo, os narcisistas se importam tanto com sua imagem e idealização que têm de si mesmos, evitando serem vistos negativamente pelo público ou por outras pessoas. Portanto, a vergonha está presente no narcisista. Diferente do psicopata, os narcisistas podem sentir uma certa dose de desconforto com a emoção da vergonha. Como por exemplo, quando traem a esposa ou a namorada, pensando, nossa, eu provavelmente não deveria ter feito isso. Ou seja, há ali uma sensação de vergonha pela atitude que foi realizada, a consequência do ato. Eles podem experimentar um sentimento de culpa e remorso, especialmente quando percebem que traíram a confiança da pessoa amada. Já o psicopata, ele é diferente. Eles compartilham muitas características com os narcisistas, mas com algumas exceções cruciais e chaves para entendermos a diferença. Eles não sentem culpa, os psicopatas, nem vergonha. Não experimentam sentimentos de remorso quando fazem algo ruim. São indivíduos altamente perigosos, sendo capazes de serem assassinos em série ou até mesmo assassinos de aluguel. Aqueles matadores de aluguel que conhecemos, eles podem entrar em uma empresa e literalmente destruí-la por dentro, sem se importar com quem está saindo prejudicado ou com as consequências de seus atos. São pessoas que pensam, aspas, eu não me importo com quem vai se machucar, destruir ou se arruinar. Eles desejam dizer isso porque essa é a natureza de um psicopata. Quando têm um objetivo claro, passam por cima de tudo e todos, sem sentir vergonha ou culpa. Diferentemente do narcisista que, ao tramar algo, criar uma situação, diria para si mesmo algo como: ok, espero que ninguém se machuque nesse processo.
A diferença entre um psicopata e um sociopata é o ponto-chave que muitas pessoas acabam confundindo. Ambos são conhecidos por fazerem coisas ruins sem demonstrar remorso, isso é um fato. No entanto, a principal diferença está na origem. Um psicopata, ele nasce psicopata, enquanto um sociopata se torna sociopata ao longo de uma trajetória, ao longo da vida. Essa distinção, essa diferença é importante porque, de acordo com as pesquisas científicas e estudos na área da psiquiatria e psicologia, os psicopatas são indivíduos que, de acordo com a leitura científica, possuem um sistema nervoso autônomo levemente diferentes em comparação com outras pessoas. O nosso sistema nervoso autônomo, ele é responsável por controlar o nosso sistema nervoso simpático, que é responsável por nossa resposta de luta ou fuga em situações de estresse ou perigo. Por exemplo, um assalto à mão armada. Quando uma pessoa está diante de um revólver, numa situação de luta ou fuga, ou ela pode simplesmente entregar aquilo para o bandido e evadir, correr do local, ou entrar numa luta corporal, muitas vezes correndo um risco de vida. Enfim, essa é uma situação onde é instintiva do comportamento humano mais primitivo, onde está lá no cérebro a glândula da amígdala cerebral, que faz esse mecanismo de luta ou fuga para perpetuar a sobrevivência. É um mecanismo primitivo do cérebro humano, inclusive animal. Quando o nosso sistema nervoso central é ativado, como é uma situação que quebramos uma regra, infringimos normas, fazemos algo errado, constrangedor ou até agressivo, nosso corpo entra em estado de alerta. É liberado o hormônio do cortisol. Nosso coração começa a bater mais rápido, a pressão arterial aumenta e ficamos em um estado de atenção elevado, como se estivéssemos em uma situação urgente e decisiva. Além disso, ocorrem mudanças em nosso corpo nessas situações de uma iminente quebra de regra. Começamos a suar, nossas pupilas dilatam e há um aumento de fluxo sanguíneo para as pernas, que é onde o corpo, ele automaticamente, numa situação de luta ou fuga, ele joga sangue para as pernas e o rosto fica mais pálido para uma luta ou uma fuga. Então, ele joga o sangue para as pernas para preparar para uma iminente situação de perigo ou estresse. Preparando-se para essa luta ou fuga, essa resposta física é uma reação ao sentimento do medo, das consequências que podem surgir em decorrência de nossas ações. Essa reação do corpo é parte do sistema de resposta ao estresse e é uma forma de nos prepararmos para lidar com situações desafiadoras ou perigosas. É uma resposta que ocorre naturalmente em pessoas sem transtornos de personalidade específico, como a psicopatia ou a sociopatia, que possuem diferenças na forma como seus sistemas nervosos autônomos funcionam. Por exemplo, um psicopata não experimenta a mesma excitação ou estimulação diante de potenciais situações de perigo ao quebrar regras. É por isso que eles conseguem mentir facilmente em testes de detecção de mentiras, pois estes testes não são capazes de identificar suas reações comportamentais, emocionais e corporais. Essa falta de excitação é uma das razões pelas quais eles conseguem escapar impunes. Eles simplesmente não sentem a mesma resposta de excitação que a maioria de nós sentiria numa situação de perigo, em de quebrar as regras, sair das leis. Por exemplo, você ou eu poderíamos entrar em uma montanha-russa agora e sentir a emoção de estar nas alturas, girando, subindo e descendo. Sentimos prazer nessa sensação de excitação, é normal, porque é algo positivo e é divertido. No entanto, não gostamos de sentir essa mesma excitação negativa quando fazemos algo errado. Os psicopatas não experimentam essa emoção. Você pode se perguntar, os psicopatas ficam estressados como nós?
A resposta é que não da mesma forma. Eles normalmente liberam cortisol e adrenalina, porém em menos quantidades devido à não sensação de culpa e medo ou remorso. Por exemplo, uma pessoa comum dirigindo na rua que avista policiais ou uma blitz policial pode sentir um frio na barriga, uma agitação e medo. É comum se o documento estiver atrasado. É um sinal de alerta ativado quando há multas atrasadas, documentos do veículo não pagos e o pensamento de que o carro, a moto, o veículo pode ser apreendido pela polícia. A simples visão da sirene da polícia, das luzes e placas na rua, faz com que ela pense, aspas, a polícia está logo ali, eles podem vir atrás de mim. A polícia está ali, eles podem vir atrás de mim? Podem me parar e prender e pegar meu carro? Posso ser preso? Enfim, são pensamentos diante dessa situação. A pessoa pode dizer, oh meu Deus, não acredito que vou ser parado pela polícia. E há essa sensação de medo. Se você conseguiu sentir medo e imaginar todas essas situações que eu narrei para você, seja com o coração um pouco acelerado, tenho boas notícias para você. Você não é um psicopata. Você pode se perguntar, mas um psicopata veria essa situação e diria, ah, vou ser parado pela polícia, tipo, com medo, uma reação estressante? Bem, eles poderiam estar até transportando um cadáver no porta-malas e mesmo assim não sentirem traços de medo, ansiedade ou nervosismo que uma pessoa comum sentiria. Eles não demonstrariam agitação, sequer comportamento incomum ou alguma exaltação diante de uma situação como essa. Dessa forma, mesmo com o corpo escondido no porta-malas, eles simplesmente estacionam o carro quando são parados por um policial, cumprimentam a polícia de maneira fria e racional, recebem a multa e não se importam. Eles simplesmente não se importam, agem de maneira calculada e não sentem culpa, medo ou vergonha em seu comportamento diante do que estão fazendo. Mas será que eles pagam a multa que o policial aplicou? Acredite ou não, eles provavelmente conseguirão um bom advogado para evitar pagar a multa. Eles poderiam até argumentar que, de acordo com a lei, não estavam bem em alta velocidade porque não havia um radar no momento, o que poderia levar a várias interpretações. Em outras palavras, eles usariam as leis ao seu favor, buscando brechas legais para obter benefícios. Como diz o ditado, quem melhor conhece o sistema é quem trabalha dentro do sistema. É comum que os psicopatas tenham notório saber jurídico, tenham conhecimento ali sobre leis, alguns podem até ser advogados, juízes, desembargadores, e uma ampla compreensão das leis. Embora as desprezem completamente, eles adquirem esse conhecimento apenas para evitarem serem pegos e aproveitam as lacunas legais em benefício próprio. Essa é uma diferença fundamental que os torna como camaleões, capazes de se adaptar a qualquer situação que estejam. Eles conhecem os passos da dança social dos jogos como ninguém. Quando a música começa a tocar, isso ocorre porque a estrutura de seus sistemas nervosos está ligada ao cérebro de forma diferente das pessoas comuns. Eles apresentam um hipofuncionamento do sistema límbico no cérebro, responsável esse sistema pelo processamento das emoções humanas. Em outras palavras, o sistema límbico dos psicopatas funciona abaixo do normal em termos de funções emocionais, em comparação com as outras pessoas. Essa diferença pode ser observada onde houve uma pesquisa interessantíssima, onde usou o PET scan, que é um exame de diagnóstico por imagem utilizado para detectar doenças como câncer, doenças cardíacas, problemas neurológicos. Esse PET scan permite visualizar a atividade cerebral do psicopata e identificar o baixo funcionamento do sistema límbico. É importante esclarecer que o PET scan não está relacionado a animais de estimação, como pet, a gente imaginamos cães, cachorros, gatos, não.
mas significa o PET scan uma tomografia por emissão de positrons, que é Positron Emission Tomography. Os positrons são antipartículas dos elétrons e, por meio das ondas elétricas do cérebro, podem observar a atividade cerebral, comparado, por exemplo, a redes de fio e cabos de energias elétricos, representando nossos neurônios e neurotransmissores e axônios do cérebro. Isso a nível de exemplo, claro, essa tomografia por emissão de positrons é capaz de fazer varreduras no cérebro em tempo real, mostrando o seu funcionamento. Podemos observar, por exemplo, a região do cérebro que é ativada quando sentimos empatia por uma pessoa, que aparece iluminada na tela do PET scan. No caso dos psicopatas, essa região do cérebro responsável pela empatia do sistema límbico do nosso cérebro não apresenta a mesma iluminação, a mesma intensidade de luz na imagem analisada por meio do PET scan. Os psicopatas têm uma natureza genética que os leva a acreditar que podem obter o que desejam, seja através de meios lícitos, criminosos ou manipulativos. Eles não são capazes de sentir empatia verdadeira pelos outros, mesmo que sejam ensinados a colocar-se no lugar de outra pessoa por um curto período de tempo. Tentar ensinar a um psicopata a ser empático é um esforço inútil, pois sua falta de funcionamento adequado do sistema límbico do cérebro o impede de experimentar emoções e conexões emocionais genuínas com outras pessoas. Em contraste, os sociopatas são em parte moldados por influências ambientais e podem desenvolver características antissociais devido a uma combinação de fatores genéticos e experiências de vida. Eles também podem ser bastante inteligentes e charmosos, o que lhes permite manipular e enganar os outros de maneira eficaz. No entanto, esse charme e glamour são apenas uma fachada, uma forma de se adaptar e se destacar na sociedade. É importante ressaltar que os termos psicopata e sociopata não são usados oficialmente na classificação dos transtornos mentais, como Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, que é usado por psicólogos e psiquiatras. Em vez disso, o DSM-5 usa o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial para descrever comportamentos caracterizados pela falta de empatia, desprezo pelas normas sociais e propensão a comportamentos antissociais. É correto afirmar que os psicopatas apresentam um padrão de comportamento desde a infância, caracterizado por exemplo, evasão escolar. Uma criança que tem uma baixa frequência escolar não vai para a escola de jeito nenhum. Uma criança violenta, situações onde a criança já começa a roubar pequenos pertences ali, tortura de animais, criança que faz covardia com cachorro, com gato, hamster, enfim, qualquer tipo de animal. Esse tipo de criança já na infância ele já tem os traços psicopatas geneticamente no seu sangue, entre outros comportamentos antissociais. Essas características são observadas antes dos 15 anos de idade, o que indica um padrão antigo de comportamento desviante. O diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial é utilizado para descrever esse padrão de comportamento. Por outro lado, os sociopatas se assemelham aos psicopatas, mas sua origem é diferente. Eles se tornam sociopatas devido às experiências e circunstâncias em que crescem. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente extremamente desafiador pode aprender a se envolver em comportamentos criminosos ou tornar-se, por exemplo, um valentão de escola como uma forma de sobrevivência. No entanto, nem sempre é confortável para eles agirem dessa maneira, pois é simplesmente uma resposta adaptativa
às circunstâncias do meio em que foram criados. Essas pessoas simplesmente aprenderam a ser assim, elas não nasceram assim. Os sociopatas podem até experimentar algumas reações fisiológicas e emocionais, como por exemplo, se sentirem mais nervosos, um aumento da frequência cardíaca e transpiração, quando confrontados em situações que podem expô-los ou levá-los a serem pegos fazendo alguma coisa errada. No entanto, devido ao seu padrão de comportamento desviante e à sua adaptação a situações ilegais ou antissociais ao longo do tempo, eles tendem a ter uma capacidade maior de lidar com essas situações sem mostrar sinais óbvios de ansiedade, medo ou culpa. Os sociopatas são frequentemente descritos como pessoas que passaram por um processo de vida. Essas experiências podem moldar sua visão de mundo e sua capacidade de lidar com as consequências de suas ações, tornando elas mais adaptadas e sem sensibilidade ou dessensibilizadas emocionalmente. É como se fosse praticamente um treinamento que pode ocorrer dentro da família, desde a origem familiar, de um bairro, de uma comunidade, dentro de um espaço, até mesmo no emprego em que conseguirem ao longo da jornada. É possível pensar em situações similares até mesmo dentro de algum tipo de treinamento militar, por exemplo. Você pode perguntar para mim, quem sabe, você já teve clientes sociopatas e psicopatas? Bem, eu nunca tive nenhum cliente desse tipo. Eles não costumam buscar terapia. Eles não enxergam nenhum benefício nisso. A única ocasião em que seria provável encontrar psicopatas ou sociopatas buscando algum tipo de terapia, tratamento de forma consistente, é se eles fossem ordenados, mandados por um tribunal a mando de um juiz. Os psicopatas e até certo ponto os sociopatas não levam em consideração as consequências. É por isso que eles cometem crimes bobos e de baixo valor, como roubar uma loja de bebidas, por exemplo. Basicamente, eles pensam, eu preciso de R$ 450 e eu não tenho. Aqui está uma loja de conveniência aberta de madrugada, vamos pegar o dinheiro. Assim que eles pensam, não há um cálculo, às vezes agem por impulso. Então eles agem e pensam depois, portanto, geralmente não planejam considerando as consequências. É por isso que eles tendem a mentir, enganar, roubar e têm histórico de emprego muito estáveis, permanecendo pouco tempo nas empresas. Eles usam, por exemplo, também pseudônimos como nomes falsos para obter o que querem. É definitivamente uma faceta obscura da personalidade deles. Nós já discutimos aqui em outros vídeos no canal sobre como lidar com uma pessoa narcisista, como vencê-las em seus joguinhos mentais de manipulação e comportamentos tóxicos e comportamentos abusivos. No entanto, se você está em um relacionamento com um sociopata ou um psicopata, existe uma dificuldade em terminar o relacionamento ou você simplesmente pode sair numa boa? De acordo com estudos científicos sobre violência doméstica, também conhecida como violência entre parceiros íntimos, a maioria das pessoas que cometem violência doméstica são narcisistas, sociopatas ou psicopatas. Portanto, desde o início já há perigo nessa história. Em outras palavras, eles tentarão se livrar de você se você ficar no caminho deles. Quero compartilhar uma história com você e depois você me conta o que você achou aqui embaixo nos comentários. Isso me foi relatado por um cliente durante uma sessão de terapia. Aqui não revelarei o nome, a idade, onde mora, por questões éticas, mas, segundo a ética profissional, posso contar a história sem mencionar o nome. Resguardados os devidos sigilos éticos, eu vou contar. A pessoa contou que na faculdade namorou um rapaz por 1 ano, mas ele começou a se comportar de maneira um pouco estranha e eles se separaram logo em seguida. No ano seguinte, ele se aproximou dela, a elogiou e fez tudo o que ela gostaria que ele tivesse feito no primeiro ano de namoro.
chegava na hora combinada, trazia presentes favoritos que ela gostava e assim por diante. Lhe foi agradando, fazendo algumas graças. Em seguida, eles retornaram o relacionamento. Ela conta que ele foi perfeito por 1 ano, o namorado e o relacionamento perfeitos. Quando chegou o Natal, eles foram para a casa da família dela. E ele era perfeito aos olhos dos pais dela. Ele se tornou o homem perfeito para ela porque sabia exatamente o que ela queria. Ele conhecia todos os seus gostos e preferências. No entanto, após 1 ano, no aniversário de 1 ano do relacionamento, ele terminou com ela e disse: "Eu estive esse tempo todo brincando com você. Era tudo uma grande mentira. Eu não te amo de verdade. Estive com você apenas para quebrar seu coração, para fazer você sofrer." Foi nesse momento que ele terminou o relacionamento e a deixou. Isso seria mais característico de um psicopata ou sociopata do que de um narcisista a se fazer nessa história. Porque se eles não têm empatia, por que iriam querer machucar alguém? Machucar alguém não é uma emoção positiva, mas sim uma emoção antagônica. Desejar machucar uma pessoa emocionalmente pode até proporcionar a eles um certo prazer. Poder, com certeza. É interessante notar que alguém que não é empático ainda deseja causar dor a alguém. Nesse sentido, eles teriam que ter empatia primeiro para saber como é ferir emocionalmente alguém. Eles teriam que entender o que é ter um coração partido, coisa que eles não passam. Existe uma diferença entre empatia e compreensão. É por isso que os psicopatas são excelentes vendedores, porque eles compreendem racionalmente a pessoa. Eles conseguem ler uma pessoa e identificar imediatamente suas vulnerabilidades. Eles pensam: vou fazer essa pessoa comprar um carro, diria um psicopata vendedor de carros. Os psicopatas são ótimos vendedores. Eles podem estar envolvidos em vendas de carro, venda de crédito, planos, seguros, empréstimos e outras áreas em que eles podem aproveitar-se das pessoas, fazendo-as assumir dívidas ou custos desnecessários. No entanto, não é apenas uma superficialidade encantadora que eles possuem. Psicopatas, sociopatas e narcisistas são excelentes camaleões, como eu disse. Eles são capazes de se adaptar a qualquer situação que seja para obter o que desejam. Especialmente os psicopatas e sociopatas veem no mundo como pessoas são instrumentos para que eles possam satisfazer suas necessidades. É exatamente disso que se trata, e é terrível, é horrível esse tipo de coisa, porque muitas vezes eles simplesmente descartam uma parceira quando não tem mais utilidade para eles, ou esperam que ela desempenhe um papel muito específico na vida deles, como por exemplo casar-se com eles e ter filhos. Mas agora eles querem algo diferente, ela terá que lidar com as consequências disso. E se ela não concordar, eles pensam: vou destruí-la no tribunal. É esse tipo de comportamento que eu sei é loucura e sim, é assustador. Tenha cuidado com psicopatas, sociopatas e narcisistas também. Para obter mais informações sobre saúde mental, narcisismo, psicopatia, sociopatia e outros temas relacionados à psicologia, confira o nosso canal Psicologia e Psicólogos. Preparamos uma variedade de tópicos para você. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.